Voltamos no Manhã Noticiosa, estamos no segundo bloco e desta feita estamos em simultâneo com a Rádio Mais. Em estúdio temos a doutora Márcia Mutice Massinga, que é do Instituto Nacional de Saúde, instituto que está afeto naturalmente ao Ministério da Saúde. Com ela vamos falar da contribuição de Moçambique no combate ao vírus do ébola. Doutora Márcia, seja bem-vinda ao Manhã Noticiosa, também ao Espaço Matabicho, afinal estamos em simultâneo com a Rádio Mais. Muito obrigada, bom dia e cumprimentar a todos os telespectadores e a todos os ouvintes. Doutora Márcia, se calhar comecemos por aqui. Moçambique é um país que não tem nenhum caso de Covid-19, de ébola, é o hábito. Sim. De onde é que veio o interesse em estudar este fenómeno? Bem, por Moçambique ser um país, apesar de não ter registrado nenhum caso de ébola até hoje, por ser um país com um alto fluxo migratório, torna-se um país suscetível à ocorrência de um possível surto a ébola. Foi neste âmbito que o Instituto Nacional de Saúde, através do CISPOC, iniciou o estudo desta candidata à vacina contra o ébola. Pois, e quantas pessoas estiveram envolvidas e quando é que começou o processo? Este estudo envolveu no total uma margem de 575 voluntários e este estudo, mencionar que foi realizado não só em Moçambique, foi realizado em 4 outros países africanos, nomeadamente Tanzânia, Quênia, Uganda e também foi realizado nos Estados Unidos da América. Então, no total, foram incluídos 575 voluntários e em Moçambique, especificamente, foram 84 voluntários. Pois. E como é que começaram os trabalhos para esta pesquisa? Há algumas questões regulatórias que tiveram de ser tratadas a nível de Moçambique para que este estudo pudesse avançar? Sim. Para que se inicie um estudo, primeiro precisamos daquilo que nós chamamos de aprovações éticas, né, todo o processo regulatório. Então, antes de iniciarmos com a administração desta vacina ou com a sensibilização da comunidade para que possa participar deste ensaio, primeiro, inicialmente, este estudo foi submetido às nossas entidades regulatórias e após termos esta aprovação é que começamos com o processo de sensibilização da comunidade, fomos envolvendo estes voluntários, chamamos de voluntários porque a participação é voluntária, fomos envolvendo os voluntários e demos continuidade com o processo de vacinação destes voluntários e acompanhamento médico de todos eles até ao final do estudo. E este processo iniciou em 2017, em abril de 2017, e incluímos o último voluntário em novembro de 2018. Então foram praticamente 2 anos do estudo propriamente dito? Sim, contando com todo o processo regulatório, sim, temos de dizer que sim. Em termos de zonas de atuação, onde concretamente trabalharam? Este estudo foi realizado pelo Centro de Investigação e Treino em Saúde da Plana Caniço, que é um centro filiado ao Instituto Nacional de Saúde através da sua delegação na cidade de Maputo. Então foi envolvida a comunidade a nível da cidade de Maputo, dos diferentes bairros, com enfoque ao bairro da Plana Caniço, que é onde nós estamos estabelecidos, mas houve um processo de sensibilização a nível dos diferentes bairros da cidade de Maputo e a nível também das unidades sanitárias. Nesses bairros onde trabalharam, como é que sentiram sob o ponto de vista, o que é que sentiram sob o ponto de vista de informação das pessoas sobre o ébola, tendo em conta que é um vírus que não tem nenhum caso em Moçambique? Na altura em que fizemos este trabalho, trabalhamos com diferentes faixas etárias, desde os jovens até aos adultos e idosos, e nós percebemos que na altura, devido ao maior surto que houve em 2014, as pessoas estavam informadas e o nosso processo de envolvimento comunitário, estas palestras que fizemos para falar da doença, explicar, penso que apoiaram a população a perceber um pouquinho mais sobre a doença e a perceber a importância de fazermos este tipo de trabalho, este tipo de ensaios para encontrarmos soluções preventivas contra este vírus. Para este controle que era feito a estes indivíduos que estavam envolvidos neste estudo, qual é que era o tempo de acompanhamento para ver o nível de reação deles face aos estudos que estavam a ser feitos? Estamos a falar de teste de uma vacina. Exatamente. Então, este processo
para cada voluntário, iniciava com uma avaliação médica. Primeiro avaliava-se a pessoa, né? Fazíamos uma avaliação médica e, posteriormente, nós, se a pessoa tivesse aquilo que chamamos de critérios de inclusão para participar do estudo, a pessoa era incluída no estudo e recebia estas vacinas. Após receber estas vacinas, fazia-se uma sequência de exames laboratoriais para garantir a segurança e para verificar se está produzida esta resposta de defesa que esperava-se que esta vacina produzisse. E cada participante esteve envolvido neste estudo por um período de aproximadamente 1 ano. Esta vacina é curativa, é preventiva ou serve para os dois efeitos? Bem, esta vacina é preventiva. De referir que até o momento não existe um tratamento específico para a ébola, no entanto existem vários estudos para avaliar diferentes métodos ou técnicas de tratamento. Qual é o seu grau de eficácia? Mencionar que o estudo de uma vacina ele é feito em 4 fases, em 4 fases, e a eficácia é avaliada na 3ª fase. Esse estudo que foi feito em Moçambique foi um ensaio de fase 2, que tinha como objetivo avaliar a segurança, isto é, os efeitos adversos ou indesejáveis e a resposta imune para avaliar... A informação que nos chegou indicava 99%. Exatamente, vou chegar até lá. E a resposta imune desta vacina. Então, nos resultados que nós tivemos com este estudo, ele mostrou, esta vacina mostrou ser capaz de gerar uma resposta imune quase 99% dos participantes do estudo. Isto é, gerou uma resposta de defesa contra o vírus ébola em quase 99% dos participantes. Isso dos participantes só de Moçambique ou dos outros países também que foram estudados? Em participantes de todos os países africanos que estiveram envolvidos e em 96% dos participantes que estiveram envolvidos a nível dos Estados Unidos da América. Pois, esta vacina, há registro de uma outra que tenha o mesmo nível de resposta, pois há várias em estudo? Sim, já existe uma vacina que foi aprovada pelas autoridades americanas, reguladoras americanas, e esta vacina foi aprovada em dezembro de 2019 e esta é recomendada para ser administrada em pacientes com idade superior a 18 anos e que sejam considerados pacientes de risco, como por exemplo os profissionais de saúde, aqueles que entram em contato direto com os pacientes infectados por ébola ou qualquer um que esteja envolvido na resposta a um surto de ébola. Pois, quais são as componentes desta vacina e os seus efeitos colaterais? Esses efeitos colaterais são graves, podem criar alguma debilidade ou vulnerabilidade a uma outra doença ou nem por isso? Bem, esta vacina é uma vacina de vírus recombinante, isto é, foi usado um vetor, que é o AD26-MVA. Estes vetores já estão a ser usados em outras vacinas que já foram licenciadas, que já são usadas na praça, e foi inserida a informação genética do vírus de ébola para simular o vírus. Então, com a administração desta vacina, há geração de proteínas específicas do vírus e, consequentemente, o nosso organismo produz anticorpos e células capazes de neutralizar o vírus da ébola. Os efeitos adversos que foram verificados durante os estudos que foram feitos foram todos eles de grau leve, que foram basicamente a dor de cabeça, foram a dor no local da injeção, o aparecimento de um pequeno vermelhidão no local da injeção ou uma dor muscular, e eles foram de natureza transitória, isto é, não foi preciso medicar os pacientes para que melhorassem e teve um período de duração curto. E que significado tem a aprovação desta vacina que foi ensaiada em Moçambique pela Comissão Europeia de Medicamentos? Bem, esta aprovação é um marco
é um marco para toda a comunidade científica que esteve nesta batalha, ou que está, porque ainda existem estudos em curso, que está nesta batalha para o combate deste vírus, e especialmente para aqueles que estiveram diretamente envolvidos na avaliação desta vacina. É um marco muito importante. Falou de trabalhos que ainda estão em curso, quais é que são? Quais são os passos subsequentes, melhor? Relacionados a esta vacina. Bem, dizer que esta vacina, após estes ensaios que foram feitos, verificou-se que a resposta de defesa, ela persiste por um período de 1 ano. Então, os maiores desafios que a comunidade científica tem neste momento é de realizar outros estudos para verificar a resposta de defesa para além de 1 ano. Isto vai nos permitir avaliar se é possível incluir esta vacina naquilo que são os programas de vacinação, principalmente dos países mais afetados. O que é que dita a liberalização desta vacina, primeiro na Europa e depois em África, tendo em conta que é aqui onde há mais surtos do ébola e o vírus já matou? Bem, uma excelente pergunta. De mencionar que esta vacina foi produzida por uma companhia farmacêutica europeia, que é a Janssen, que é uma companhia farmacêutica da Johnson & Johnson, que está sediada na Europa e foi aprovada pela Comissão Europeia. Esta aprovação, ela libera a comercialização desta vacina a nível do continente europeu. E ainda estás a estudar a possibilidade de começar a distribuir para a África? É assim, para que ela seja disponibilizada ou comercializada fora do continente europeu, não só em África, ela precisa de uma pré-qualificação pela Organização Mundial de Saúde, que é o processo que está a decorrer neste momento. E esta pré-qualificação consiste na avaliação de todos os procedimentos, desde a produção até a todos os procedimentos de qualidade que estiveram envolvidos na produção desta vacina. Isto para garantir que esta vacina entre para os programas de vacinação, sendo segura e eficaz. Então, nós estamos neste momento neste processo de pré-qualificação da vacina. E qual é o horizonte temporal para que esta vacina chegue em África, porque há países que precisam mesmo dela? Sim, esta vacina, na verdade, ela já foi administrada na população africana, não na fase de testes, mas durante o segundo maior surto registrado na história, que foi em 2018, que teve início em 2018. Esta vacina foi recomendada pela Organização Mundial de Saúde para ser administrada à população que consideravam a população de alto risco, e ela foi administrada em mais de 50 mil pessoas na República Democrática do Congo e em Ruanda. Pois, ela já foi administrada, mas temos ainda esta questão da liberalização para que ela faça parte, e o processo disse que está a decorrer ao nível da OMS, que é a instituição que decide torná-la parte do conjunto de medicamentos que podem ser administrados. Qual é o horizonte temporal nestes processos para que a vacina passe para outros mercados? Depende só da empresa ou há aqui algum mecanismo forçoso que pode fazer com que ela passe para cá também? O processo que está a decorrer neste momento, a empresa farmacêutica, que é a Janssen, está a colaborar com a Organização Mundial de Saúde, neste momento, para acelerar este processo de registro desta vacina e para que ela seja liberada ou para que ela seja distribuída a nível dos países que mais precisam. Então, dificilmente diria que daqui a 2, 3 meses, mas posso dizer que este processo, tudo está a ser feito para que o processo seja rápido, para que possamos ter acesso o mais rápido possível. Geralmente, quando se está em processo de estudo de vacinas, temos essa experiência agora por causa da pandemia da Covid-19, muitos países, sobretudo os mais afetados, vão fazendo algumas reservas. Temos países que são bastante afetados, temos o Congo, temos também o Ruanda. Estes países já mostraram algum interesse em abraçar esta vacina? Sim, mostraram interesse, tanto que houve autorização pelas autoridades regulatórias destes países para que estas sejam que fossem usadas neste surto que houve em 2018, e talvez mencionar que
em relação às reservas que mencionou, para podermos ter uma melhor ideia em relação a este ponto, é preciso que este processo de pré-qualificação termine e assim que tivermos a vacina pré-qualificada, já poderemos avançar com este horizonte temporal para que possamos ter estas reservas a nível dos diferentes países. Olhando para os estudos que estão a ser desenvolvidos pela comunidade científica a nível nacional e internacional, existe alguma vacina que se propõe a ir um pouco mais além do que esta, que se propõe a eliminar o vírus? Bem, neste momento existem diversos diferentes estudos em curso e que estão em fases diferentes. Seria difícil nós prevermos uma eficácia maior ou menor que as vacinas que já foram aprovadas. Mas dizer que existem estes estudos e possivelmente daqui a algum tempo nós possamos dar mais informação em relação a estes estudos que estão em curso neste momento. Diferente da informação que nos chegou aqui com a doutora Márcia, acabamos compreendendo algo um pouco diferente, passa a redundância. A vacina não foi produzida pelo INS, mas foi ensaiada com a colaboração dos profissionais do INS e mais voluntários moçambicanos. A nível de Moçambique, para além desta participação, há uma outra ambição de tentar produzir um produto próprio para combater este fenómeno que é o vírus do ébola. Com certeza, a nossa missão como Centro de Investigação e Treino em Saúde da Plana Caniço, que é o CISPOC e INS, é desenvolver tecnologias que respondam aos diferentes problemas de saúde. Então, existe um trabalho muito grande a nível dos investigadores, dos pesquisadores moçambicanos, não só do INS, para que possamos resolver os diferentes problemas que nós temos, não só a nível de Moçambique, mas a nível mundial. Então temos sim esta ambição e esperamos um dia brevemente apresentar resultados de produtos produzidos por nós. Abrindo um pouco o espectro, falou aqui da situação de Moçambique. O INS se propor também a resolver não só o problema do ébola, mas de outros problemas de saúde. Agora, como é que olha para a pesquisa em saúde em Moçambique? Avançamos, ainda permanecemos com grandes desafios, como é que estamos? Bem, eu penso que ao longo dos anos, a pesquisa em Moçambique tem avançado bastante. Temos verificado vários marcos e é um ramo que ainda precisa, obviamente, de muito mais trabalho para que possamos fazer muito mais coisas, mas é uma área em que está a ser muito desenvolvida pelos jovens pesquisadores moçambicanos e penso que num futuro muito breve poderemos ter a nossa comunidade no geral a ter muito mais informação em relação à pesquisa e aos trabalhos que estão a ser desenvolvidos por nós. Ainda enfrentam alguma resistência para entrar em contato com algumas pessoas quando vão fazer os estudos? Falou aqui de uma comunidade mais informada como necessidade. Sim. Ainda existe, por isso que em todo o processo de pesquisa, como mencionei para esta vacina, por exemplo, existe aquilo que nós chamamos de sensibilização comunitária, em que nós temos que informar a comunidade, nós temos que educar a comunidade e nós temos que informar a comunidade o que é uma pesquisa, por que é feita a pesquisa, quais são os passos da pesquisa, porque a comunidade, tendo informação, é mais fácil perceber os objetivos e os benefícios que nós podemos ter ao realizar estas pesquisas. Para fazer uma pesquisa é preciso ter muito dinheiro. Em Moçambique isto constitui uma dificuldade ou os parceiros conseguem colmatar este desafio? Bem, de mencionar que uma pesquisa não é feita por uma pessoa, pois. Uma pesquisa é feita por um grupo de pessoas, por um grupo de organizações. Então, em Moçambique, obviamente, como em qualquer outra parte do mundo, nós trabalhamos com diferentes parceiros, tanto moçambicanos como internacionais, e com este trabalho em conjunto nós conseguimos ter aquilo que são os fundos para que possamos realizar os nossos estudos. É um trabalho em equipa.
Doutora Márcia, falou aqui de vários marcos, estamos a falar, o motivo desta conversa é o ensaio, ou a vacina que foi ensaiada em Moçambique, que acabou sendo aprovada pela Comissão Europeia de Medicamentos, a região onde funciona a empresa que é proprietária da vacina, se podemos assim dizer. Nestes marcos, Moçambique tem algumas outras doenças que já afetam o Sistema Nacional de Saúde há bastante tempo. Há alguns marcos de vacinas, de medicamentos, de tratamentos ligados a essas doenças, como por acaso malária, cólera e demais. Temos diferentes estudos em curso para avaliar vacinas. Por exemplo, mencionou da cólera, temos estudos para avaliar estas vacinas. Temos diferentes estudos também que estão em diferentes fases para avaliar vacinas, por exemplo, para um dos maiores problemas de saúde pública, que é o HIV. Então, trabalhos estão a ser feitos neste momento para responder a estes problemas e nós esperamos ter resultados para poder apresentar, como viemos apresentar o resultado desta pesquisa que foi feita. Esperamos ter resultados em breve para que possamos partilhar com a comunidade moçambicana. Em que nível estão esses trabalhos? Falou aqui de diferentes fases para a aprovação, por exemplo, de uma vacina. Primeiro, a autorização das entidades regulatórias, depois a realização do estudo e passo a seguir os ensaios. Em que fase estão esses estudos? De mencionar que a avaliação de uma vacina ou qualquer outro medicamento ou método de diagnóstico é feito em 4 fases, como já tinha mencionado para esta vacina. E estas 4 fases são fases que podem levar até 9 anos ou mais para termos o licenciamento de um produto. Então, desde a primeira fase, que é uma fase que é feita com o principal objetivo de avaliar a toxicidade deste produto num grupo muito pequeno de pessoas para que possa ser controlado, até a segunda fase, quando temos os resultados satisfatórios desta primeira fase, passamos para a segunda fase, em que avaliamos a segurança e a resposta imune, ou resposta de defesa a este produto. Passamos para a terceira fase, que é o principal objetivo é avaliar a eficácia. E, por fim, temos a quarta fase, que é a fase onde avaliamos o produto enquanto ele já está no mercado. Por exemplo, o paracetamol. Nós já temos o paracetamol licenciado, mas quando nós vamos ao médico, por exemplo, ele sempre questiona, causou algum efeito este medicamento, teve isto, teve aquilo, que é para poder acompanhar este medicamento mesmo na fase de comercialização. Então, quando eu me refiro às diferentes fases de estudo que estão para estes diferentes problemas que aqui já foram mencionados, refiro-me a estas fases. Tem alguns estudos que ainda estão na fase 1, tem alguns que estamos na fase 2, temos alguns na fase 3, então é um processo gradual e que pode levar muito tempo, não são processos que dão-nos resultados de imediato, infelizmente, mas são processos que precisam destas fases para que possamos chegar à quarta fase em que o produto já está no mercado e tenhamos certeza que ele é seguro para ser administrado e que é eficaz. Então, nós ainda estamos nestas primeiras diferentes fases dos ensaios clínicos. Doutora, nós estamos num contexto que não podemos ignorar, o contexto da Covid-19. Aliás, antes da Covid-19, o vírus do ébola é que mais ameaçava o mundo, mas agora parece que as coisas mudaram um pouco com a aparição deste novo vírus, o SARS-CoV-2. Que tipo de atenção está a ser prestada pelo Centro de Investigação e Treino da Plana Caniço para este problema específico? O CISPOC neste momento está a fazer diferentes estudos, diferentes pesquisas para avaliar componentes, não exatamente vacinas, não, para avaliar componentes epidemiológicos, para avaliar as taxas de prevalência, para avaliar as diferentes características deste vírus a nível da nossa comunidade. Então, existem, sim, estudos que estão nesta fase regulatória que mencionamos anteriormente, para que possam ser aprovados, para que comecem a ser implementados e que
A posterior, vamos aqui apresentar o que é que foi feito e talvez mencionar que estes estudos que nós vamos realizar ou que estão a ser preparados agora, também são estudos que têm colaboração de outros países, não são só estudos, existem estudos que serão realizados e que foram desenhados por investigadores moçambicanos, mas existem também outros que foram desenhados em colaboração com outros investigadores e que vão ser feitos em colaboração com os outros países. Mas temos sim estudos realizados ou protocolos desenhados por investigadores moçambicanos para responder a este que é um grande problema que estamos a viver agora. Zonas como a cidade de Maputo, com casos ou com um padrão de transmissão comunitária, são um ambiente perfeito para a realização de estudos, ou nem por isso? Sim, sim, com certeza é um ambiente perfeito para perceber a dinâmica deste vírus e para perceber quais são as características tanto da população que é mais afetada pelo vírus e como é que esta doença progride nas diferentes faixas etárias e nas diferentes faixas etárias, possamos assim dizer. Os inquéritos epidemiológicos que foram sendo realizados em diferentes zonas do país já são um passo para exatamente, avançar. Exatamente, já são um passo e eles deram-nos alguns dados que mostraram-nos quais são as zonas que foram mais afetadas, quais foram os bairros que foram mais afetados, quais foram as faixas etárias que foram mais, ou que estão a ser mais afetadas por este vírus. Vários anúncios de uma vacina contra o coronavírus já foram feitos pelo mundo fora. Qual é aquela vacina em que Moçambique está a prestar mais atenção ou tem que olhar em todas nesta dimensão científica para depois, quando se estiver noutras fases, escolher aquela que tem um padrão ideal, tendo em conta a realidade moçambicana? Moçambique deve olhar para todas, como bem mencionou, para que possamos ver qual é a que tem o melhor padrão para responder àquilo que é o nosso perfil genético, o nosso perfil genético como população moçambicana, porque uma vacina ou um produto que funciona bem numa região pode não ter o mesmo nível de eficácia ou o mesmo nível de resposta numa outra região. Então é preciso fazer-se esta avaliação para perceber o que é melhor para a nossa comunidade. Doutora Márcia Mutice Masinga, muito obrigado por ter estado conosco. Estivemos com a doutora Márcia, ela que é do CISPOC, o Centro de Investigação e Treino de Pesquisa em Saúde da Apulana Caniço, uma instituição ligada ao INS. Estivemos a falar aqui de vários assuntos, produção de vacinas, onde o destaque era para a vacina que foi ensaiada em Moçambique contra o vírus do ébola. Há estudos que estão a ser feitos para combater outras doenças que já afetam o Sistema Nacional de Saúde há bastante tempo e o coronavírus que afeta há bem pouco tempo, desde março, também está a ser motivo de pesquisas dentro deste centro de investigação. Colocamos assim o ponto final neste espaço de entrevista. Despedimos-nos também de si que nos esteve a acompanhar pela Rádio Mais na frequência de 94.1 FM. Para si que nos está a ver da televisão, vamos a uma breve pausa, não saia daí, voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já.